Olá galera, eu sou Max Zenho, eu dou aulas particulares, aulas de reforço aqui em Breves dos Santos já há 2 anos e eu fiz a prova do Enem 2020. Então eu estou com essa prova aqui, ó, da área de Ciências da Natureza, segundo dia. A minha prova foi a prova amarela, beleza? E eu vou resolver aqui algumas questões com vocês, questões de física, de química, talvez alguma questão de biologia e tal. A título de curiosidade, eu fiz 31 questões, né? Fiz 32, mas uma delas, a questão 109, que eu tinha acertado, foi anulada. Então, eu vou resolver aqui algumas questões com vocês, beleza? E a primeira questão será a questão de número 101 da prova amarela, questão 101 da prova amarela. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ kg a menos 1, Kelvin a menos 1, e a densidade 1 kg litro a menos 1. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura do aquário, da água no aquário? Então você pode ler essa questão com mais calma, beleza? Tentar resolvê-la e depois voltar ao vídeo. Então, vamos lá. Olha, diante de qualquer questão de exatas, nós temos que, primeira coisa, anotar os dados que a questão nos fornece. Os dados que ela nos fornece e o dado que ela quer que a gente encontre. Beleza? Primeira coisa. A segunda coisa, depois de anotar esses dados e saber o que ela está pedindo, é a gente interpretar essa questão para a gente seguir o caminho mais fácil e correto para a resolução dessa questão, beleza? Então, primeira coisa, vamos anotar os dados. Ele disse aqui que o aquário ele tem 50 litros. Então, pela unidade de litros, você lembra de quê? Litro é o quê? É a unidade de volume. Então, vou colocar o V aqui de volume, 50 litros. Continuando, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. O watts é unidade de potência. Então, vou colocar o P de potência aqui, ó, 50 watts, beleza? Otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico. Opa, então mais um dado. Ele deu o calor específico da água. Czinho, ó. Czinho da água, o calor específico da água, que é 1 kg. Não, 1 kg não. 4 kJ, beleza? Quilograma a menos 1. Kelvin a menos 1, beleza? Então, e a densidade, ele também deu a densidade da água, desenho aqui da água, disse que era de 1 kJ por litro a menos 1, beleza? Continuando, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, então o tempo em que esse sistema vai parar, né, vai ser de 1 hora. Eu vou colocar o tempo de desligamento aqui, ó. Minúsculo, Tzinho minúsculo para indicar o tempo. Para a gente não confundir com a temperatura, e geralmente a gente usa o T maiúsculo ou θ, beleza? Temperatura, T maiúsculo ou θ, beleza? Então, para a gente não confundir, nós vamos usar o T minúsculo. Então, o Tzinho minúsculo aqui, 1 hora. Isso aqui é o que? É o tempo de desligamento. Beleza? Aí vamos para o que da questão, o que ele pede. Qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário?
Então ele quer saber a redução dessa temperatura, de quanto ela reduziu. T maiúsculo de temperatura, beleza? E delta de variação. Porque ele não disse a partir da temperatura inicial, a partir de dada temperatura, encontre a temperatura final, ou a partir dessa temperatura, qual será a temperatura após o desligamento. Ele não falou assim. Então ele está querendo a redução. Então a redução seria a variação de temperatura, beleza? Então qual será a variação dessa temperatura depois de 1 hora com esse sistema de aquecimento desligado? Então já anotamos os dados. A interpretação é justamente essa, né? Ele tem um aquário com 50 litros, beleza? E tem um sistema lá de aquecimento com a potência de 50 watts, beleza? Para aquecer ali a água do aquário, para que os peixinhos ali não morram, né? Ele deu o calor específico da água, deu a densidade da água para facilitar você nos cálculos. E disse que esse sistema vai ficar parado, né? Desligado durante 1 hora. Ele quer saber em quanto vai variar a temperatura desse sistema, beleza? Então agora a gente vai partir para os cálculos. O que a gente tem, irmãos, aqui é a potência. A potência é uma coisa que sempre cai em provas vestibulares e principalmente no Enem. Então o que é potência? O que é potência? Para qualquer efeito de potência você vai ter que a potência